Debate Eleições 2014. Oferecimento Apvida. 3 milhões de clientes em todo o Brasil. Venha você também. Olá, boa noite, bem-vindos. Seguindo a tradição e para contribuir com você, eleitor, no exercício da democracia, a Band Amazonas já havia anunciado no debate do primeiro turno, que realizado no dia 28 de agosto, que faria um novo debate com os candidatos em caso de segundo turno nas eleições de 2014. A data reservada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação para a realização dos debates estaduais foi hoje, dia 9 de outubro, em todas as capitais onde acontece o segundo turno. Esses debates estão sendo realizados hoje, assim como em Manaus, no Amazonas. Tendo em vista a proximidade da data com o fim do pleito do primeiro turno, a convocação das coligações que poderiam disputar o segundo turno para a reunião que definiria as regras desse novo encontro foi realizada dentro do prazo legal, estipulado por lei, de 72 horas. Porém, na reunião marcada para a última terça-feira, dia 7 de outubro, apenas o representante da coligação Renovação e Experiência compareceu à sede da emissora. Ciente de que a legislação eleitoral foi integralmente cumprida, regras definidas e protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral. Porém, nesta quarta-feira, véspera do debate, por meio de um ofício alegando algumas justificativas, dentre elas a de que o debate ficou muito próximo do resultado do primeiro turno, o candidato à reeleição José Melo, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, comunicou que não compareceria ao encontro. Gostaria de ressaltar mais uma vez aqui que a data de hoje já havia sido informada desde o início do período eleitoral, inclusive constatando a ata assinada por todos os então candidatos, incluindo o da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, em reunião realizada no dia 8 de julho. Ciente de que a legislação eleitoral foi integralmente cumprida, a Band Amazonas decidiu manter o espaço. Porém, pelas regras protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral, a falta do candidato será marcada com o púlpito vazio no estúdio que nós temos aqui ao nosso lado. Além disso, sendo um segundo turno de eleições, apenas 2 candidatos, na ausência de um, o espaço será convertido em entrevista que compareceu aqui na emissora. E nesse caso é o candidato Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência. Candidato, boa noite. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios para esse debate, mostrando as suas propostas para o governo do estado do Amazonas. Boa noite, Tavinho, boa noite aos telespectadores. Primeiro, agradecer a você, agradecer aqueles que prestigiam com a sua audiência e agradecer os eleitores do estado do Amazonas que nos deram, no primeiro turno, uma vitória duplamente importante. Primeiro, ganhamos o primeiro turno. Segundo, pela primeira vez na história do Amazonas, há uma eleição em 2 turnos para o governo do estado. Isso demonstra que o eleitor quer exatamente aprofundar esse debate de ideias. Portanto, eu quero aqui, com muita humildade, lamentar a ausência do candidato José Melo nesse debate no dia de hoje, porque isso é um desrespeito a você telespectador, a você eleitor, que esperava hoje poder confrontar melhor as nossas ideias e analisar as nossas propostas. Ao mesmo tempo, eu quero dizer ao telespectador e ao nosso eleitor de que nós queremos, neste segundo turno, poder contar um pouco da nossa história, da história também do nosso adversário, para que você não fique apenas com uma visão daquilo que está na propaganda. A propaganda nem sempre mostra todos os lados de uma pessoa. Eu tenho virtudes, tenho defeitos, como todos, mas o nosso candidato também, adversário, também não tem só virtudes, ele também tem defeitos. E é preciso que você, eleitor, possa ter toda essa percepção na hora de você decidir o nosso futuro. Afinal de contas, nós precisamos apresentar soluções para os problemas do nosso Estado, da nossa gente, e ao mesmo tempo mostrar
mostrar que com firmeza, com humildade e com muito trabalho, nós seremos capazes de desenvolver o nosso Estado e melhorar a vida de todo o povo do Amazonas. Ok, candidato, muito obrigado pela presença aqui. Eu lembro que nesse primeiro bloco, no formato original, em caso de debate, os candidatos responderiam inicialmente a uma mesma pergunta realizada pela produção de jornalismo da Band e em seguida fariam perguntas entre si com tema livre. A ordem das perguntas foi definida por meio de sorteio prévio na reunião da última terça-feira, mas, diante da ausência do candidato José Melo, o candidato Eduardo Braga, no tempo destinado ao programa, terá a oportunidade de responder perguntas e também de falar de suas propostas de governo. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu lembro que esse programa também tem transmissão simultânea pela internet no site da Band, que é band.com.br/Amazonas, e destaco também que esse debate tem tradução simultânea por Libras, que é a língua brasileira de sinais. Candidato Eduardo Braga, vamos então à nossa entrevista, começando com aquela que seria a primeira pergunta para os dois candidatos. Eu vou aqui fazer um resumo do que acontece um pouco com a situação econômica do país. O ano de 2014 se aproxima do fim, temos um cenário econômico que não é dos melhores. Só para contextualizar, segundo o IBGE, a inflação é maior desde outubro de 2011. Em 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo acumula alta de 6,75%, ultrapassando as metas do governo. Nos últimos meses, também percebemos desvalorização do real frente ao dólar, que continua subindo. E, como reflexo desse desempenho negativo, vimos esta semana o Fundo Monetário Internacional reduzir pela sexta vez seguida a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, antes estimado em 1,3% e agora em 0,3%. Portanto, é um cenário desfavorável, pelo menos até esse momento, para novos investimentos, uma ameaça para a manutenção de empregos. Previsões pessimistas falam em recessão para 2015. A pergunta, claro, é: se eleito, como pretende administrar o governo do estado do Amazonas diante de um cenário, nesse momento, negativo, que pode ser pior ou não para a economia brasileira e que pode, claro, inviabilizar novos investimentos para o estado do Amazonas? Tavinho, é muito importante o telespectador e o nosso eleitor perceber o quanto será importante a decisão que vamos tomar agora no próximo dia 26 de outubro. Porque o futuro governador do Amazonas, ele terá que administrar com uma realidade desafiadora. Nós estamos diante de uma crise internacional, há uma redução do crescimento a nível de Brasil, a nível de mercado doméstico, e, ao mesmo tempo, o estado do Amazonas precisa manter investimentos crescentes e precisa atrair investimentos privados para que nós possamos ter geração de emprego na capital e que nós possamos, de forma consistente, levar para polos de desenvolvimento do interior do estado do Amazonas novas ofertas e novas opções de investimento do setor privado e do setor público, tudo visando a geração de emprego e renda. Afinal, a maior política social que um governo pode ter é exatamente gerar emprego e renda para a sua população. Nós conseguimos algumas vitórias importantes, entre elas a prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos. Isso não foi fácil de conseguir. Nós conseguimos graças a uma bela articulação junto ao governo federal. Eu participei dessa articulação diretamente, um compromisso que a própria presidenta Dilma assumiu com o estado do Amazonas quando da eleição de 2010 sobre a nossa coordenação, e essa garantia constitucional de mais 50 anos para a Zona Franca é a garantia para que o investidor, mesmo em períodos de crise, possam investir no Amazonas, porque tem a tranquilidade que durante 50 anos ele tem uma segurança jurídica para o seu investimento. Portanto, esse é um passo muito importante. É preciso agora fazer os ajustes na política tributária do nosso estado para que você
tenha a capacidade de poder ter esses empresários vindo para o Amazonas, gerando emprego para você. Ao mesmo tempo, é preciso que a AFEAM, a nossa atual agência de fomento, seja transformada num banco de desenvolvimento do Amazonas e que ela possa ir para os polos estratégicos do interior com uma linha de crédito para o médio, para o pequeno e para o microempresário, a fim de que nós possamos gerar emprego e renda no interior. Por outro lado, é preciso ter uma gestão eficiente na coisa pública e abrir oportunidades para os jovens. Nós temos milhares de jovens que estão se formando nas nossas universidades. Na UEA, que ajudei a consolidar, na UFAM, que nós levamos para o interior do Estado na parceria com o presidente Lula, e as outras instituições de ensino que também conseguimos fazer chegar ao interior. Esses jovens precisam poder participar desse movimento e eles precisam ser convidados pelo governo para poder contribuir com estas ações para a geração de emprego e renda. Portanto, é com um plano de desenvolvimento, com criatividade, com uma gestão eficiente que nós esperamos poder enfrentar os desafios gerando emprego na capital e no interior do estado do Amazonas. Candidato Eduardo Braga, já que você tocou no ponto da Zona Franca, deixa eu lembrar uma coisa. Ela foi prorrogada por mais 50 anos, a partir de 2023. E a gente sabe que o Amazonas não tem rodovias, tem hidrovias. E 90% do que é produzido é transportado por hidrovias ou por avião, onde o custo é muito mais alto. Na questão dos rios, ainda falta uma regulamentação para o transporte fluvial no Amazonas, hidrovias devidamente demarcadas. Parte disso depende do governo federal, mas parte pode ser puxada também pelo governo federal. Quais são suas propostas nesse sentido? O governo do estado deve liderar esse movimento através da melhoria da logística no estado do Amazonas. Você que está em casa nos assistindo, com certeza sabe do desafio que nós temos no nosso estado de poder fazer com que as mercadorias cheguem nos diversos pontos com o menor custo e com a melhor eficiência. Se nós não avançarmos nessa direção, nós não conseguiremos fazer com que o desenvolvimento nos polos estratégicos aconteçam. É, portanto, dever do governo do estado do Amazonas fazer esse movimento. Quando estive no governo, junto com o presidente Lula, lançamos os projetos dos portos e das estações hidroviárias de passageiros no interior do estado. É preciso agora fazer com que duas grandes hidrovias, a hidrovia do Madeira e a hidrovia do Purus, possam ser definitivamente balizadas via satélite, para que nós possamos garantir uma navegação permanente. Além disso, é preciso que o Maitá, que agora está interligada por rodovia asfaltada e por ponte com o resto do Brasil, possa ser a porta de entrada e a porta de saída dos nossos produtos. Portanto, é possível sim fazer uma parceria com o governo do estado e o governo federal, bem como com a iniciativa privada, e fazer com que as hidrovias avancem e o mercado da indústria naval possa acontecer. E o mercado da indústria naval, com um banco de desenvolvimento do estado, se somando ao Fundo de Marinha Mercante do Brasil, é possível gerar milhares de empregos, tanto na cidade de Manaus, quanto no interior do estado. Bom, e aí vem do potencial econômico do estado de Amazonas, do Amazonas, que é essa produção de eletrônicos, produtos da linha branca, duas rodas, tudo isso é Zona Franca. E uma outra questão ligada mais à biotecnologia, para a geração de polos utilizando a biotecnologia, e também na questão dos produtos da floresta, produtos naturais, onde vocês poderiam gerar valor agregado para os povos da floresta ou os ribeirinhos. Quais são as propostas? Nós temos várias propostas, entre elas a de valorizar os produtos da floresta de forma sustentável. A borracha, por exemplo, ela foi subsidiada no nosso governo, demos a ela uma subvenção de R$1 por cada quilo. Isso está congelado desde quando saímos do governo. Nós pudemos, portanto,
atualizar essa subvenção. A nossa proposta é dobrá-la para R$ 2,00. Da mesma forma para a juta e para a malva, que tem uma subvenção de 0,40 centavos por quilo, que precisa ser atualizados. A nossa proposta é que possamos trazer o subsídio da juta e da malva para R$ 1,00 o quilo. Nós fizemos também para a castanha, com o apoio da Conab, nós conseguimos criar preços mínimos tanto para a juta, para a malva e para a castanha, e assim estabelecemos e regulamos o mercado. E agora queremos levar isso para a piaçaba, criando também um mecanismo para o piaçabeiro com a subvenção. Agora, além das subvenções, que é uma forma de estimular e garantir a você que está no interior do estado uma renda através do seu trabalho, que você possa sustentar a sua família, melhorando a sua condição de vida, é preciso que a gente possa aliar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus com esta vocação do Amazonas. Foi o que fizemos, por exemplo, quando trouxemos uma fábrica de pneu, de bicicleta e de motocicleta, que está gerando em Manaus 600 empregos novos e no interior 3.000 empregos para que os seringueiros possam novamente produzir a nossa borracha. Ora, ao produzir a nossa borracha e tendo uma subvenção, esse seringueiro passa a ter uma renda familiar importante. Assim podemos fazer também com a indústria fármaco, na produção de medicamentos. Conseguimos trazer para cá a MS, a primeira fábrica de medicamentos do norte do país. Está aqui na Zona Franca, já foi inaugurada, e nós queremos agora, através dos princípios ativos da nossa natureza, como copaíba, andiroba, que você conhece, que são anti-inflamatórios potentes e que podem, portanto, criar arranjos de emprego e renda, tanto no interior, como levantar a nossa atividade econômica. A biotecnologia e a biodiversidade são duas palavras-chave para o futuro do nosso estado. Você que é jovem, tem que entender que esta é uma vocação fundamental para todos nós e que nós poderemos, obviamente, ter ganhos importantíssimos para as futuras gerações e para você que está nos assistindo na capacidade de gerarmos oportunidades, emprego e renda olhando para o futuro. Muito obrigado, candidato Eduardo Braga. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com este debate para o segundo turno das eleições no estado do Amazonas. Eleições 2014, você decide na Band.